Oi, Esther. Paz do Senhor. Paz, de novo, né? A gente estava aqui falando antes de iniciar, para a glória de Deus, falamos rapidinho. Esther, que alegria ter você aqui, você sabe disso. Igualmente. Carinho, uma admiração muito grande pelo seu trabalho, por você. Fico feliz em ter você mais uma vez com a gente aqui na página, para falar sobre esse assunto que você tanto domina, vive, né? Vive, respira inclusão. Por isso que eu amo muito, indico logo, né? Inclusão é com a Esther, fala com a Esther, procura a Esther, porque ela sabe do assunto, né? E ama e vive isso. E eu admiro muito quando a pessoa ela fala, né, o que ela vive, né? O que ela vivencia ali, né? Inclusive, até algumas pessoas, por eu ter falado por inclusão, me pediram para falar de inclusão. Eu falei assim, gente, eu só sei como, né, começar o Ministério de Inclusão. Agora, como faz depois, aí já não é comigo, aí já fala com a Esther, que a Esther, do início até o fim, ela sabe tudo. Procura ela, né? Porque a gente tem que falar o que a gente vive, não é verdade? A gente tem que falar o que a gente vive, gente. Inclusão, então, mais ainda, não é verdade? Então, assim, olha, quer aprender de inclusão, procura a Esther, que ela vai saber te direcionar, ela vai saber te ensinar, te ajudar. Claro, né, Esther, dentro da sua disponibilidade, né? Eu falo isso, mas a Esther também tem a vida bem corrida, trabalha, ministério, um monte de coisa, mas ela é uma benção. A gente está aqui hoje, 9 horas da noite, né, gente? Olha aí que linda. É uma benção. Está aqui com a gente depois de um dia cheio de trabalho, misericórdia. É uma benção, né? E eu glorifico a Deus Amém. muito isso, né? O dom do servir, né? Do servir ao Senhor e falar do que você ama. Que Deus te recompense, que Deus te honre, que Deus te abençoe muito, né? Não só por você estar aqui, mas por tudo que você tem feito e Ele está vendo cada passo que você dá e eu tenho certeza que Deus tem se alegrado com você. Então, eu queria, neste momento, orar por você, por essa conferência, pelos palestrantes, pela Vanusa, né, que se acidentou, não pode estar com a gente. E, em seguida, você fica à vontade para se apresentar e começar, tá bom? Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, em primeiro lugar, Senhor, por nossas vidas, Pai. Ó Senhor, pelo ar que nós respiramos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado a cada dia de te servir, ó Deus. Ó Pai, Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa conferência, Deus, que o Senhor preparou para nós. Senhor, separou cada palestrante para estar aqui, Senhor. Ó Deus, abençoe a cada um, Senhor. De modo muito especial, eu quero te pedir pela Vanusa, ó Pai, que estaria conosco, Senhor, mas sofreu um acidente, teve que fazer uma cirurgia, ó Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor, a saúde dela, ó Pai, que ela tenha aí uma excelente recuperação, Senhor, após essa cirurgia. Pai, esteja com ela, Senhor, em cada momento, ó Pai. Restaura, Senhor, renova as forças da tua filha, Senhor, nesse momento que ela está passando, ó Pai. E que em breve, Senhor, ela possa estar de volta das suas atividades, ó Deus, possa estar de volta também aqui conosco, Pai. Também quero te pedir de modo muito especial, Senhor, pela Esther, que está aqui conosco nesse momento. Ó Pai, abençoa a vida dela, Senhor. Ó Pai, vai renovando as forças dela, Senhor, também. Abençoe o seu trabalho, Senhor, os seus estudos, ó Pai, o seu ministério, a tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, tudo aquilo que a Esther vir a falar, Senhor, onde ela colocar as plantas dos pés dela, que ela seja uma bênção, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe a todos os irmãos que estão aqui assistindo, também aqueles que virão assistir depois. O Pai, vai falando aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Usa a Esther nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, para que haja um despertamento, Senhor, desse assunto dentro das igrejas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Agora é contigo. Seja bem-vindo. Amém, obrigada. Olá, paz do Senhor mais uma vez a todos, né? É um prazer, uma alegria sempre, né? Estar aqui na live da tia Monique, né? É uma pessoa assim que a gente aprendeu a amar, a gostar, tá sempre juntos, né? Graças a Deus, realizando o trabalho do Senhor. Como uma live de inclusão, né? Nós vamos fazer já uma audiodescrição da minha pessoa.
Eu sou Esther Bonifácio Dias, uma mulher parda, tenho os cabelos claros, tenho 48 anos, estou portando um óculos, sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas antes, deixa eu falar sobre a minha roupa. Eu estou com um casaquinho amarelo, de renda, e ao fundo tem uma cortina bege. Eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus há 23 anos, né? Fundei aqui em Barra de São Francisco o Ministério de Evangelização Infantil Semeando Esperança. Sou coordenadora dos grupos Somos Especiais, né, no WhatsApp. Sou escritora do livro Somos Especiais, Base para a Inclusão da Criança com Deficiência na Igreja. Na minha igreja aqui, nós participamos de uma igreja, a primeira igreja evangélica Assembleia de Deus, né, aqui em Barra de São Francisco, com aproximadamente uns 3.000 membros. Nós temos 18 congregações na cidade. E trabalho na minha igreja com o Ministério Infantil. Desde que eu mudei para aqui, em Barra de São Francisco, há uns 23 anos, eu trabalho com o Ministério Infantil. Já passei por todas as faixas etárias. Logo no início que nós chegamos aqui, eu trabalhei com os pequenininhos, maternal, jardim, aí fiquei no adolescente bastante tempo, voltei para os juniores, fui para a nave, né, que a gente fala que é jovens casais, fui para os jovens, e agora eu estou como líder do Ministério Infantil aqui na minha igreja. A minha formação acadêmica, né, eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga, e tenho também uma pós-graduação em educação especial, e alguns cursos, né, específicos na área de inclusão, deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, né, alguns cursos bem relevantes em relação a essa área. Sou agente, né, da salvação na Junta Mundial de Missões Infantis, lá na Junta Mundial de Missões Infantis. Eu sou líder do grupo Inclui-me, mas acima de tudo isso, eu sou serva do Deus Altíssimo, eleita para morar no céu. E é para esse povo lindo e maravilhoso que também vai morar no céu, que nós vamos falar hoje um pouquinho, né, sobre a adolescência e a inclusão na igreja. É um assunto assim que pouco você ouve discutindo. O assunto já inclusão, né, já é um assunto que pouco se fala, né? Tem pouco tempo que nós estamos ouvindo falar sobre a educação inclusiva. Eu já falo, igual sempre eu falo com as meninas, eu já grito isso há uns 20 anos. Né, desde quando eu comecei a trabalhar aqui no município de Barra de São Francisco, há 20 anos atrás, logo quando eu cheguei para aqui, eu comecei a trabalhar e já comecei a trabalhar com educação especial. Aí fui formadora de vários grupos, de professores, né, desde a educação infantil até o ensino fundamental, ensino médio, mas a necessidade de trazer esse assunto para a igreja, ele começou a arder assim, no meu coração em 2017, né? Que quando eu comecei a ver a quantidade de alunos e pessoas, eu já até falei em outras lives, a quantidade de crianças que tem nas escolas. Agora mesmo nós estamos coordenando uma pasta de educação especial no município aqui, onde eu sou professora referência, e o levantamento que nós fizemos essa semana, nós estamos com 234 crianças autistas na cidade. Então, isso é um número muito alarmante, envolvendo toda a questão da educação especial em si, é um número alarmante. Só em uma escola, né, nós temos, assim, 65 crianças com deficiência, sendo delas 23 deficiência intelectual. Isso em uma escola de adolescentes, escola já do 6º ao 9º ano, com 64 crianças com deficiência, sendo 11 dessas crianças autistas, adolescentes. Então, a gente vê assim, uma demanda muito grande.
E quando a gente observa esses números nas escolas, e a gente olha para dentro das igrejas, a gente não vê esse número refletindo na igreja. E o porquê que isso acontece, né? Então, isso veio incomodando, despertando no meu coração o desejo de falar sobre essa questão da inclusão. Porque, principalmente agora, né, eu achei maravilhoso o tema, né, que a Monique aborda, né, sobre a adolescência. Eu posso falar de adolescentes, né, porque as minhas filhas agora já são adultas, né, eu tenho uma filha de 30 anos e outra de 28. E tenho 2 netos, um de 7 e outro de 11 meses. Então, eu já passei por essa fase da adolescência. E quando a gente observa essa fase da adolescência, ele é um momento ímpar na vida de qualquer pessoa. É um momento, né, do protagonismo, onde ele quer ser alguma coisa, onde ele quer transmitir, né, poder. Mas como despertar essa primavera em um adolescente com deficiência? A sociedade, ela tende a pensar que a adolescência é um tempo de alegria, é um tempo onde os pensamentos, né, voam, viajam. E esse pensamento de que a adolescência é só alegria, ele acaba não escutando a voz do adolescente. Quer dizer, acaba surdando essa ânsia do adolescente. Porque na adolescência é o tempo, nós na neuropsicopedagogia, o pessoal da psicologia, o que eles entendem, que eles abordam muito? Que a fase da adolescência é uma fase muito crítica, é uma fase de transição, é uma fase onde eles se lidam com muitas frustrações, é uma fase onde o corpo está em mudança, né? Muitos dilemas, muitas cobranças, e uma das cobranças é essa que muitos fazem: você não trabalha, você não tem um pinto para dar água, para que você está triste? Por que você está sofrendo? Mas é um tempo de muitas perguntas. Então, a adolescência, ela tem que ser vista com um olhar diferenciado, porque é um momento onde está tudo em erupção, os hormônios, os questionamentos sobre a própria existência, né, a vida, tudo isso aí. E essa cobrança, né, dessa alegria, ela traz ainda mais frustração. Agora, imagine uma criança com deficiência. A ênfase aí, né, na questão das frustrações é muito maior. E como deve ser esse adolescente? Já pararam para pensar como é o adolescente que vive, que está incluído nesse grupo de crianças, né, que a gente fala público-alvo da educação especial, que tem alguma deficiência, seja ela qual for, seja ela intelectual, visual, auditiva, física, essas deficiências vai dificultar ainda muito mais esse período da adolescência, que é um período delicado e que exige um olhar dos pais, da sociedade, principalmente da sociedade que ele está inserido, no caso, quando nós estamos falando aqui da igreja, desse adolescente. Então, essas questões, elas precisam ser olhadas e vistas com muito carinho pelos líderes da nossa igreja. Em relação ao adolescente, isso aí ainda é mais significativo, né? Porque quando nós estamos nessa fase, nós tendemos a ficar fascinados pela nossa aparência, a moda, a dificuldade de aceitar as diferenças corporais, porque muitos adolescentes engordam, outros ficam magrelo demais, a voz, né, que fica oscilando. Então, essas coisas, elas atrapalham até o próprio desenvolvimento social do adolescente. E com a criança, e com o adolescente, né, nós estamos falando aqui uma faixa etária de 12 a 17 anos.
Esse adolescente aí é muito mais complicado ainda. E o que seria necessário as igrejas, né, fazerem para estar ajudando esses adolescentes nesta fase? Quando nós falamos sobre o adolescente na igreja que tem uma deficiência, nós temos que fazer primeiro um levantamento de quais os tipos de deficiência que nós temos em relação aos adolescentes dentro da igreja. Você tem deficiências intelectuais, é síndrome de Down, é autismo, é deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física. Qual o tipo de deficiência? Quando nós falamos a questão de incluir o adolescente nas atividades eclesiásticas, quer dizer, para ele participar do corpo da igreja, é importante você saber em que local você vai encaixar ele. E aí é que entra a necessidade de criar políticas, né, para os adolescentes, que permitam eles integrar na sociedade eclesiástica, né, criando espaços para a sua contribuição nas estratégias da igreja, nas atividades da igreja. Não só assim criar estratégia de controle dessa criança, mas uma estratégia de conseguir desenvolver habilidades e as capacidades dele produzir na casa do Senhor. Porque isso que é o mais importante. Quando nós falamos em adolescente, nós falamos assim, essa criança, ela passou por uma fase de criança. Então, se foi na igreja, a igreja é responsável por essa evolução na adolescência. Vamos falar um exemplo aqui. Nós tivemos conosco, desde a infância, vários adolescentes que estão agora adolescentes, né? Nós temos um mesmo agora que fez 21 anos de idade. E aí a gente observa o quê? Ele passou comigo desde o prézinho. A gente até brinca, gente, como eles dois brigavam, um mordia o outro, porque eram dois amiguinhos. Como um tinha uma certa deficiência, então eles brigavam entre si, mordiam, aquela coisa toda. E cresceram juntos, né? Cresceram juntos. E aí a gente vê a diferença que para a gente, ou para quem não conhece, é uma diferença, para eles não. Para eles foi uma questão de crescer junto, de não ver isso como uma exclusão, mas uma inclusão que ajudou eles a vencerem certas barreiras na vida. São amigos até hoje. E nós temos exemplo de um outro adolescente, que ele já está com 14 anos, e tem um outro síndrome de Down, que a sua idade cronológica é de 15 anos, mas a sua idade biológica é de 7 anos de idade. Então, você, para observar, para fazer a inclusão dele dentro do Ministério Infantil ou dentro da igreja, tem que ser observado também esses detalhes da idade cronológica, da idade biológica, por causa da questão do próprio interesse dele nas questões da sala de aula que ele está inserido. Não é porque ele é grandão, mas a idade mental dele ainda é de criança. Então, muitas das vezes, a gente vai assim, mas ele é tão jovem, ele já é jovem, tem que ir para a sala dos jovens. Mas você pode deixar ele mais alguns anos na sala, vamos supor, começou, tem 11 anos, né? Vamos supor, 7 anos. Fica lá na sala dos primários. Então, ele pode ficar na sala dos primários 7, 8, 9, 10, 11. Aí vai para os pré-adolescentes, né? 11. Aí ele pode ficar no primário 11, 12, 13. Aí ele pode ir para os pré-adolescentes lá para os 14, 15. Vocês que vão fazer aquele avaliação de se ele tem condições, ele tem maturidade para ir para uma sala mais com alunos com mais idade. Então, aqui, nós tínhamos um jovem que ele já era, assim, eu acho que ele já tinha uns 30 e poucos anos. Então, ele sempre vinha para a igreja. E ele gostava de ficar nos adolescentes. Porque ele
tinha síndrome de Down e ele tinha a idade mental dele era de adolescente. Então, ele gostava das mesmas brincadeiras dos adolescentes, a conversa, né, dos adolescentes. Mas aí a gente fazia aquele intercâmbiozinho, né? Eu deixava ele nos adolescentes, deixava ele também um pouquinho lá nos jovens, para ele também ir adquirindo habilidades para estar no meio dos jovens. Mas para que essa transição? Para haver essa transição, é necessário que haja a inclusão. E a inclusão, quando nós falamos da inclusão, tanto no meu livro, né, Somos Especiais, quanto do livro da Brenda Black, deixa eu ver aqui o nome dela aqui, Brenda Dark. Tanto ela quanto a gente fala assim que essa transição é como se fosse uma peregrinação. Lembra do livro O Peregrino? Ele queria peregrinar e entender, né, aquela viagem que ele fazia com o objetivo de quê? Da perfeição, de encontrar Deus. Da mesma forma, nós temos que começar a nossa caminhada junto com a pessoa com deficiência, não só para incluir elas, mas para poder fazer parte realmente da vida dessa pessoa, modificar a vida dessa pessoa com coisas relevantes para essa pessoa. E isso vem a verdadeira inclusão. A verdadeira inclusão não é só colocar a criança dentro do Ministério Infantil, não é só colocar ela para participar das atividades, mas é fazer ela pertencente do local. É fazer com que isso aí desenvolva nela a necessidade de querer. A mudança na adolescência, ela é muito difícil, mas importante. O adolescente, ele precisa reconhecer o lugar que ele vai existir como pessoa. Aí resta a nós pensar assim, o que temos feito para permitir que esse adolescente venha florir, venha contribuir, venha enriquecer mais ainda esse momento tão maravilhoso que é a adolescência, que é também o Ministério Infantil. Então, é muito importante nós pensarmos nisso aí. Nós queremos pessoas para ajudar esses adolescentes? Sim, precisamos dessas pessoas. Ainda que, às vezes, elas precisam mais, né, do adolescente inclusivo. Eu costumo dizer muito isso, que a gente aprende muito mais com a inclusão do que você ensina. Mas, sim, andar com elas na direção em que Deus quer, que é a direção do seu reino. E aí, como nós vamos poder fazer isso? Como nós vamos manejar as ferramentas necessárias para nós incluirmos esses adolescentes? Se a gente observar o ministério, né, com os adolescentes, já é um ministério difícil, porque você tem que falar na linguagem deles, né, trabalhar com o que eles gostam, principalmente nos dias atuais. A mídia, né, está muito aí, presente na vida dos adolescentes. E se você for aquele professor retrógrado, aquele professor da revistinha só e da Bíblia, você não vai conseguir alcançar esse público. Agora, imagine esse público com uma criança adolescente com deficiência. É mais difícil ainda e é mais complicado, mas não é impossível. Com amor, dedicação, com as ferramentas certas, com as orientações certas, a gente consegue. E uma das coisas importantes que tanto com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos, é necessário fazer, é você observar a criança, entender as características da criança, identificar os pontos fortes, as habilidades, o que ela consegue fazer, o que ela pode fazer, o que ela pode ser desenvolvido nessa criança. Porque o nosso objetivo é alcançar tudo aquilo que Deus tem guardado para nós. E quando a gente olha lá em 1 Coríntios 2, e o versículo 9, eu gosto muito desse versículo, ele fala assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu,
e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que ele ama. Então, ele nos ama. E ele ama essas crianças. E ele tem preparado coisas maravilhosas. Só que nós temos que perguntar a Deus, Deus, qual é o teu projeto em nossa vida? O que tu queres que eu faça? Como o Senhor quer que eu desenvolva as atividades aqui com as crianças? Me ajude, me dê uma luz, me dê orientação. Porque o projeto é dele, nós somos projeto dele. Então, está tudo nas mãos dele. Ele só está querendo pessoas que queiram fazer parte do projeto dele aqui na Terra. E se o projeto dele aqui na Terra é com crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência, ele vai precisar de nós, para nós desenvolver esse projeto aqui dentro, na Terra. Então, por que da minha paixão pela inclusão no Ministério Infantil dentro das igrejas? Porque eu vejo a capacidade que tem essas crianças para o reino de Deus, tanto para servir a Deus, para povoar o céu, como também para contribuir para que outros venham ser acolhidos, venham conhecer a Cristo e através da vida deles, essas crianças e adolescentes também, né, possam levar outros para Cristo. Então, se quisermos caminhar ao lado da pessoa com deficiência, teremos que alterar os nossos passos. Isso significa que nós devemos começar a fazer uma revisão da nossa vida, dos nossos valores, das nossas práticas. Precisamos avaliar os valores que formam a base da nossa vida. Essa revisão, ela é bem relevante, ela precisa ser feita, porque ela afeta as nossas atitudes, as nossas atitudes pastorais, as nossas atitudes de líderes, as nossas atitudes como professor de escola bíblica dominical, as nossas dinâmicas dentro da igreja. Então, essa revisão que nós temos que fazer dos nossos conceitos dentro da igreja em relação à inclusão, ela é urgente. Nós precisamos reconhecer que todos nós, se fizermos parte do corpo de Cristo, nós somos iguais. Perante a Deus, nós somos iguais, não temos distinção. O Senhor não veio para uns ou para outros, ele veio para todos. Ele enviou o seu Filho único, unigênito, para morrer na cruz do Calvário por todos. Todos nós somos peregrinos aqui na Terra, com ou sem deficiência. O que varia apenas aqui é a forma, o ritmo, né, ou o estilo da nossa aprendizagem. Uns vão aprender de uma forma, outros vão aprender de outra forma, outros vão aprender em um ritmo, outros vão aprender de outro ritmo, outros vão aprender num estilo diferente do que você está acostumado a ensinar. Mas todos devem aprender. É muito difícil para nós vivenciarmos em uma sociedade onde há muitas questões da deficiência. Por quê? Porque nenhuma deficiência, se nós não vivemos ela, você se acha assim, impotente diante dela. Mas esse sentimento, ele só acontece quando nós não conhecemos a deficiência. Por isso que é importante nós conhecermos a deficiência. Se temos na nossa igreja alguém com uma deficiência, vamos procurar estudar, entender como é essa deficiência, quais as causas dela, quais as consequências, como se dá o processo de aprendizagem dessa criança em relação, né, à sua deficiência, se é um deficiente auditivo, como eu posso trabalhar as questões da igreja em relação a essa criança. Eu tenho intérprete de Libras, essa criança já sabe Libras. Se não sabe, nós temos que providenciar alguém que a ensine Libras, para que ela possa ter uma comunicação com alguém, mesmo que seja só com o seu professor de Libras. Mas se for uma igreja, inclusive, tem pessoas com deficiência auditiva, o que você pode fazer? Ensinar Libras para todos os membros da igreja, para os próprios adolescentes da igreja, se comunicarem uns com os outros. Porque na comunidade de surdos, eles tendem a se isolar. Por isso que fala comunidade. Geralmente, eles têm as comunidades deles.
Porque eles chegam num local e ninguém o entende. Ele também não entende ninguém, porque ele não está ouvindo ninguém. Então, ele prefere ficar nos lugares onde se tem alguém que o entende. Então, por isso que muitas das vezes você olha para uma igreja e ela não tem nenhum surdo. Mas será que na sua cidade não tem nenhum surdo? Ou é porque na sua igreja não tem ninguém que se comunique com ele? Então, nós temos muitas questões de adolescentes que são surdos e estão sendo levados para o mundo do crime. Porque lá eles arranjam um jeito de se comunicar com eles. E nessa fase da adolescência, ela está numa fase de se espelhar, de querer participar de uma tribo, né, que a gente fala, de um grupo. E por que não no grupo dos adolescentes da igreja? E por que não no grupo da igreja? Então, aí há uma necessidade de nós incluirmos essa pessoa. E a inclusão, ela se dá primeiro, não é no ambiente que está, é no coração da pessoa que está acolhendo essa criança ou esse adolescente com deficiência. Então, a inclusão, ela tem que acontecer primeiro dentro dos nossos corações. Quando ela acontece dentro dos nossos corações, ela vai e se expande para todos os nossos projetos. Então, por isso que essa questão aí de vivermos a deficiência e abraçar essa pluralidade de pessoas e suas experiências de vida é muito difícil para nós, porque nós temos que compreender que todos somos especiais e criação de Deus. Para incluir a criança com adolescente ou com deficiência, devemos expandir nossa imagem restrita de ser humano. Aquela imagem que não abra a minha mente para coisas maiores. As coisas que Deus quer que nós vejamos, né? Que é o amor genuíno dele por nós. E que não tem exceção. E é isso que ele quer que nós façamos também, um amor genuíno, sem exceção. Porque, caso contrário, a nossa exclusão pode ser um sinal triste de uma igreja que não está seguindo as autênticas ensinamentos de Jesus. Porque se nós olharmos toda a Bíblia, e você olhar a trajetória de Jesus, ele foi um dos que fez a inclusão. É aquele que estava disposto a fazer a inclusão de todos e de qualquer um, independente da classe, da idade, do gênero. Ele queria incluir. Ele fez isso com a mulher samaritana, que era excluída, marginalizada, né, da sociedade. Ele fez isso com os cegos, ele fez isso com os leprosos, ele fez isso com as mulheres que tinham doenças que eram repugnantes perante a sociedade, né, a mulher do fluxo de sangue. Ele fez isso com os aleijados que estavam às margens da sociedade. Então, ele fez isso com várias pessoas. Ele deu dignidade para que essas pessoas viessem fazer parte do reino dele. E é isso que ele quer para nós. Então, quando a gente fala assim, eu quero incluir na minha igreja, mas se eu não atento para os detalhes que é necessário para que haja uma verdadeira inclusão, então essa fala, ela só é assim de momentânea. Hoje a gente estava até discutindo em um grupo a questão, né, assim, dos momentos, nas datas comemorativas, onde as pessoas tendem a ficar muito eufóricos só naquele momento. Mas a questão da inclusão, como qualquer outro assunto dentro do Ministério Infantil, ele tem que ser pautado dia a dia, ele tem que ser trabalhado dia a dia. É como aquela água, né, em pedra dura, né, até que bate, até que fura, né? Tanto bate até que fura. A gente tem que ser assim, todos os dias falando a questão da inclusão. Como é que eu faço a inclusão? Vamos estruturar as nossas rotinas dentro das salas de aulas. Se nós temos alunos autistas, precisamos de rotina para eles,
porque essas rotinas aí, elas têm o objetivo de oferecer visibilidade para que ele entenda o que vai acontecer dentro da sala de aula. Isso é muito importante para a criança autista, deficiente intelectual. Nós temos que proporcionar ao aluno conhecer tanto o professor quanto o ambiente e os colegas, e da mesma forma, os colegas e o professor conhecer o deficiente. O que isso acontece? Qual o nosso objetivo com isso? Estabelecer vínculos de afeto, vínculos de convivência entre professores, alunos e crianças, né, com deficiência. Nós precisamos descobrir as áreas de especial interesse desse aluno. O que ele gosta, do que ele mais, assim, se apega. A gente tem exemplos, assim, de autistas que gostam de dinossauros, outros gostam de carrinhos, outros gostam de um personagem. Então, até nas nossas histórias bíblicas, você pode fazer uma adaptação, não do personagem da história, mas colar uma figurinha na página que você quer que a criança desenvolva, né? Que aí aquilo ali vai ser o ponto de interesse dele. E através do ponto de interesse dele, você consegue desenvolver as outras atividades. Com que objetivo a gente faz isso? Prevenir problemas comportamentais. Vocês sabiam disso? Que muitas das vezes você exigir de uma criança fazer algo que ele não quer, pode acarretar uma crise, e você não conseguir mais nem fazer nada dentro da sala de aula, porque a célula não vai desencadear uma crise. Pode ser hipercinética, pode ser uma crise sensorial, gritar, ficar nervoso, e aí, acabar com todo o seu planejamento de aula. Posicionar o aluno sempre próximo à mesa do professor, isso é muito importante, porque isso aí, com que objetivo você pode fazer isso? Por que você faz isso? Você deve fazer isso dentro da sala de aula. Isso aí facilita a comunicação entre o seu aluno e você, porque o aluno vai, principalmente aqueles alunos TOD, que é o transtorno opositor desafiador, os alunos TDAH, que tem hiperatividade, que não consegue parar quieto, não consegue perceber nada. Então, esses alunos, você tem que colocar ele bem próximo de você. Nós precisamos utilizar imagens, não só recursos visuais, mas imagens referente ao que você está trabalhando. Pode ser as imagens, aspecto de comunicação alternativa. E com que objetivo você está fazendo isso? Esse objetivo aí vai favorecer a sua comunicação com ele. Porque, de repente, você está falando sobre... uma história que veio na minha cabeça aqui. Zaqueu. Vamos lá, uma história de Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore. Para que o aluno com deficiência intelectual ou mesmo transtorno do espectro autista entenda isso aí, seria necessário você pegar uma árvore, colocar o Zaqueu em cima da árvore, né? Mostrar. Até para os outros é interessante isso. Agora, para o seu aluno, quando você utilizar a imagem, né, você favorece a comunicação. Ele vai entender melhor pela imagem do que pela sua fala. Antecipar para os alunos as atividades diferenciadas da sala de aula. Isso nos ajuda a estimular a interação interpessoal entre eles. Por quê? Quando você antecipa as atividades que você vai ter dentro da sala de aula, isso vai ajudar ele próprio a se organizar e ele vai saber o que vai acontecer. Eu tenho muita dificuldade quando as coisas mudam assim, em cima da hora, né? Porque é como se desse uma desorganizada no meu cérebro. Que você, tipo assim, você se organiza para alguma coisa, porque você já estava programado para aquilo. A criança com transtorno de espectro autista, se ela segue uma rotina, geralmente ela é como se ela fosse programada para aquilo. Se você não antecipa para ele que vai mudar a rotina dele, vai o quê? Acontecer uma quebra de confiança. Isso aí também desencadeia
uma crise dentro, né, do sensório dessa criança, e pode acabar com o seu planejamento daquele dia. Utilizar o recurso de comunicação alternativa é muito bom, como agendas, cadernos, álbum com imagem, né, do contexto da aula que você está trabalhando, do dia a dia do aluno. Isso aí facilita a compreensão de ordem e evita o comportamento inadequado nos momentos que você não quer. Então, isso é importante. Um exemplo, eu organizava para criança, um adolescente. Então, ele sabia que ele chegava, né, tem lá na sala, né, oração, louvor, né, momento da atividade, a história bíblica, depois a atividade, oferta, oração final. Aí teve um dia que nós mudamos aquele cronograma. E aí ele ficou assim, uai, mas não era a oferta agora? E a criança que tem uma deficiência, tipo, principalmente o do espectro autista, ele vai ficar repetindo aquilo, vai ficar repetindo, vai repetindo, mesmo que você fique explicando, ele não vai entender naquele momento. Então, se você chegasse no início da aula e falasse, hoje nós vamos fazer diferente, já chegar para ele e já falar assim, hoje nós vamos ter uma atividade diferenciada. O momento do ofertório não vai ser nesse horário aqui. Aí, olha lá na figurinha e mostra. Vai ser nesse aqui, porque nesse momento nós vamos fazer uma oferta especial para a missão. E aí você já trabalha com ele a questão da missão. O que é missão? Por que essa oferta é especial da missão? Então, por que nós vamos tirar ela da ordem? Nós vamos colocar ela nesse momento aqui. Aí, ele vai entender, ele vai começar a perceber e não vai ter aquela perguntação do tempo todo, né? De por que mudou o negócio da oferta, né? Isso é só um exemplo, gente. Tem N coisas que podem perturbar a sua aula se vocês não seguirem um cronograma certinho, uma rotina certinha, principalmente com as crianças com deficiência intelectual e as crianças e os autistas, né? Favorecer grupos de atividade. Então, é muito bom, principalmente os adolescentes, eles terem momentos de confraternização juntos. E a questão, né, da alimentação, de se comportar, porque tem adolescentes que eles não conseguem fazer as necessidades deles sozinhos. Exemplo, esse meu aluno de 15 anos, que tem síndrome de Down, ele não tem ainda filtros, né, em relação a chegar para fazer, vamos supor, xixi dentro do banheiro certinho. Ele dá vontade de fazer xixi, ele pode fazer em qualquer lugar, né? Ele pode abrir a calça e fazer em qualquer lugar. Então, isso é importante, todos estarem atentos a essa dificuldade que ele tem. Porque quando ele se expressar essa vontade, porque ele sabe se expressar, você o levar no local adequado e esperar ele no local adequado, esperar ele terminar de fazer suas necessidades, aquelas coisas todas, mostrar para ele como se veste e tal, para ele retornar. Eu trabalhei muito tempo com o Luiz e era nesse sentido. Então, ele era como se fosse uma criança. Ele entrava no banheiro e se deixava a porta aberta. E se ele não conseguisse fazer a sua higiene, ele não estava nem aí, vestia a calça do mesmo jeito e fazia aquele transtorno, né? Porque chegava dentro da sala com aquele mau cheiro, aquela coisa toda. E aí a gente começou a trabalhar isso nele. Então, para essas crianças, esses adolescentes, né? Porque já tem um corpo de homem, já tem um corpo de adolescente. É mais complicado essas questões. Então, precisam ser trabalhadas com o quê? Com a direção da igreja, com as lideranças, um profissional de apoio para te ajudar nesse momento, os pais, tudo tem que ser envolvido. Nós precisamos também evitar falar em excesso, porque isso aí atrapalha a criança. Então, se tem a questão da criança, a compreensão, né? Quando você fala de forma tranquila, mais devagar, aí você consegue interagir mais, faz a compreensão, esse aluno faz a compreensão melhor, evita, né,
o desordenamento sensorial dele. Então, a compreensão de ordem, ela evita os comportamentos inadequados. Então, isso é muito importante. Então, quando se trabalha com o adolescente, envolve muita questão que em uma live só a gente não conseguiria falar tanto, né? Mas é muito bom trabalhar com adolescente, porque eles nos dão um retorno muito bom. Eles mostram para a gente que o futuro pode ser melhor, principalmente se nós soubermos trabalhar essa criança. Então, é muito importante nós valorizarmos, né, as atividades dos alunos na sala de aula, enfatizar as habilidades que eles sabem. Muitos sabem desenhar excelente, outros sabem contar com excelência. Então, usar essas habilidades da criança a favor do seu trabalho de inclusão dentro da igreja com essas crianças. Não é porque a criança tem uma certa dificuldade que não quer dizer que ela aprenda. Então, a gente precisa, né, trabalhar isso. Uma coisa importante que a gente tem muito em questão nas salas de adolescente são os recursos, né? Excesso de recursos, eles prejudicam também a questão da concentração do aluno. Então, a criança com síndrome de Down, a criança autista, a criança TDAH, essas crianças você tem que trabalhar com objetivo, com foco com elas, para evitar um desordenamento sensorial. Isso aí também utiliza, né, tranquiliza muito o comportamento inadequado dos alunos. E é maravilhoso quando nós atentamos para todos esses detalhes. Você vai ver que você vai conseguir fazer a inclusão dos seus adolescentes. E principalmente, gente, quando essa criança, ela se sente, esse adolescente se sente incluído dentro de um ambiente, é maravilhoso. Porque você vê ele querer participar, ele querer dar frutos na casa do Senhor. Nós temos exemplo aqui na igreja, recentemente, no último batismo, um adolescente nosso, acho que ele tem 14 anos, ele pediu para batizar. Ninguém forçou, ninguém falou nem nada. Ele participou do grupo de discipulado, fez todo o discipulado e quis se batizar. Ele tem dificuldade intelectual? Tem. Ele consegue ler? Não. Ele tem problema de interação social? Sim. Mas ele consegue querer ficar dentro da igreja, querer abrir uma Bíblia, mesmo que não saiba ler, mas ele saber que é a palavra de Deus. Nos evangelismos, está todos os evangelismos, está ali entregando folheto, está falando, tem culto hoje na igreja. Isso é uma forma de trabalhar para o Senhor. E se sentir pertencente da igreja, que é maravilhoso. O Luiz, mesmo sendo militar com 15 anos, você não vê ele na igreja sem a sua Bíblia. E sabe todos os hinos da harpa, na sua grande maioria, de cor, e quer cantar na igreja. Então, todos os cultos infantis, ou mesmo no culto, ele quer cantar. E ele gosta tanto, ele fala que quer ser pastor, que ele usa, né, o seu terninho. Então, ele já chega, ele vai lá no pastor, cumprimenta o pastor, senta do lado do pastor. O pastor já conhece, já sabe disso aí. Antes, né, tinha aquela questão assim, né, de chegar e tal, sentar lá. Mas depois você vê que quando ele não fazia isso, o próprio pastor sentia falta. Aí o Luiz hoje não veio me cumprimentar. O Luiz hoje não sentou aqui no culto. Sentar. E aí, pastor, tudo bem? Mas, Senhor, isso é importante, isso é maravilhoso. Então, quando nós desenvolvemos essa questão da inclusão com os nossos adolescentes, nós vemos ele produzindo na casa do Senhor, é maravilhoso. Nós temos exemplos, né, maravilhosos de crianças, que foram adolescentes, foram jovens, e agora são adultos e são produtivos na casa do Senhor. Um deles é o irmão da tia Kel, né? Ela já até deu testemunho em algumas lives. E ela falando sobre isso, ele é obreiro da casa do Senhor. Ele é o primeiro a chegar na casa do Senhor. Ele é o porteiro da igreja.
mas isso desde a adolescência. E foi através da inclusão dentro da igreja que ele desenvolve esse papel. Na minha igreja lá em São Mateus, onde eu participei, também tem uns que foram desde de criança. Tem um lá que ganhou até o diploma de honra ao mérito como obreiro de valor na casa do Senhor. Porque ele cuida dos carros dos irmãos da igreja no estacionamento. É o primeiro a chegar, o primeiro que olha tudinho, vê se está tudo certo, se tem copo no bebedouro, se tem papel no dispense de papel. Então, não, isso são coisas de serviço real que a pessoa com deficiência pode fazer e deve fazer para o reino de Deus. Ah, ele não é um pregador exímio? Não. Mas é um servo de Deus, trabalha para a casa do Senhor como qualquer outro. Que todos têm a sua chamada. Da mesma forma que nós temos deficientes físicos, que são uma potência na mão de Deus, como o Nick, né? Que não tem os braços, não tem as pernas, mas é um palestrante, fala de Deus, é maravilhoso ouvir ele falando das maravilhas que o Senhor faz na vida dele. Então, de repente, a pessoa pode ter uma deficiência física, mas não ter deficiência intelectual. E muitas das vezes nós não enxergamos as habilidades da pessoa por causa da sua deficiência. Nós temos que mudar o nosso olhar de estereótipo para o interior. Nós temos que olhar além da deficiência. A deficiência ela é só uma característica, como qualquer outra, de qualquer pessoa. Como a minha característica é de baixa, usa óculos, mas você tem que olhar para mim, para o que eu sou dentro de mim. Você me conhece? Você sabe quem é Esther? Isso é muito importante, até para o próprio deficiente. Porque quando você ensina isso para o deficiente, ele não se vê como um deficiente. Ele vai se ver como uma pessoa que pode produzir para a casa do Senhor. Então, até a forma dele se referir a outra pessoa, ele não vai se referir como um coitado, como um deficiente. Não, ele vai se referir como uma pessoa que pode produzir na casa do Senhor. Outro dia eu fiz uma live falando sobre esse assunto e depois uma deficiente visual, ela falou assim, Esté, como Deus falou ao meu coração sobre isso. Porque quando eu estava conversando com alguma pessoa e eu queria que ela me reconhecesse, aí eu falava assim, deficiente visual que conversou com você tal dia. Mas será que ela é só uma deficiente visual? Será que ela não tem uma característica que sobrepõe essa deficiência dela? Ela poderia ter se expressar assim, eu sou a tia da salinha, eu trabalho lá com o departamento infantil, na igreja. Eu sou a palestrante que trabalho dando palestras nas igrejas falando sobre a deficiência física, uma deficiência que eu tenho, mas que não me impede de servir a Deus e de falar do amor de Jesus. Então, é isso que nós precisamos entender. E a pessoa com deficiência também precisa entender, porque muitas das vezes ela mesma se autodiscrimina. Porque de tanto ela ouvir o outro falando que ela é, né, aparentemente, fisicamente, que esquece do que ela é, do que Deus vê dentro dela. Porque diante de Deus nós somos todos iguais. Alguns com deficiência, outros sem deficiência, aparentes ou não aparentes, mas todos somos iguais perante a Deus. E que nós possamos olhar melhor para os nossos adolescentes. Os nossos adolescentes, não só os adolescentes com deficiência, mas os adolescentes em forma de geral, eles estão esquecidos, muitas das vezes, dentro das nossas igrejas. E esses adolescentes, eles não podem ficar esquecidos, porque é uma fase onde eles precisam de direcionamento, eles precisam de acolhimento, é uma fase onde eles estão querendo alguém para seguir, né? Não tem os seguidores, eles querem alguém para seguir. Por isso que muitos adolescentes fazem as tribos deles, porque eles precisam de uma referência. E que nós possamos ser a referência dessas crianças dentro da igreja, desses adolescentes dentro da igreja. Que o Senhor, né, ele possa abrir as nossas mentes, nosso coração para o olhar
diferente em relação a essas crianças. Esses adolescentes que necessitam de Cristo, que necessitam de um olhar diferenciado, de uma maneira diferente de serem ensinados, que nós possamos ter amor e compreensão para entender essa etapa desse crescimento deles, que nós possamos, né, entender as dificuldades porque essa fase ela passa, né, que para os ditos normais já é difícil. Agora imagine para a criança deficiente que é discriminada, que está à margem da sociedade. E que muitas das vezes elas precisam do pai, da mãe, do professor de escola bíblica dominical para poder se impor em um lugar que é de direito deles. E muitas das vezes esse direito lhes é negado pela nossa falta de compreensão, por a nossa falta de entendimento de que todos somos iguais diante de Deus. Bem, que o Senhor possa falar melhor no coração de cada um de nós, que nós possamos entender que nós somos canais aqui na Terra para fazer acontecer os projetos de Deus. Então, vamos buscar direcionamento, vamos buscar conhecimento, vamos pedir a Deus estratégias, que Ele é um Deus criativo, um Deus que vai nos ajudar em tudo. E quem precisar de alguma coisa também pode entrar em contato com a gente tem o maior prazer, a maior disponibilidade dentro, né, das nossas possibilidades de fazer a obra do Senhor e fazer com que o reino de Deus cresça cada dia mais com pessoas, com crianças, com adolescentes especiais, que eles venham também povoar o céu juntamente conosco. Amém? Tia Monique. Amém! Amo te ouvir demais. Como eu aprendo com você, glória a Deus, gente. Que coisa linda ver, né, um tempo tão pequeno, né, sendo orientado, sendo guiado por você. E aí, como você falou, né, ele recebeu o quê que você falou de obreiro da casa do Senhor? Diploma de honra ao mérito. Olha, gente. Ai, Jesus, que coisa linda. Nem eu recebi isso. Ele recebeu. Reconhecimento. Tem o Nani mesmo, ele já está com 54 anos. Ele sabe, assim, são desses, os hinos da harpas mais antigos, ele sabe todos. Teve um culto especial lá na igreja em São Mateus, no aniversário dele, acho que foi de 60 anos, onde ele cantou mais ou menos uns 20 hinos, e a igreja junto com ele, de cor. A igreja abriu espaço para fazer essa homenagem para ele, porque é uma pessoa que cresceu na igreja, a mãe, né? Eu mesma conheci a inclusão através dele, que foi, eu acho que ele foi o primeiro deficiente que eu tive contato. Uhum. E era uma pessoa assim, super, todo mundo tinha prazer de ficar perto dele, né? De conversar com ele. Ai, que lindo, até eu quero estar perto dele, conversar com ele. Que coisa linda. A Jacilene, ela postou aqui, bem parecido, ela postou que o autista da igreja dela também adora os hinos da harpa e não deixa de levar a Bíblia. Isso aí. Eles gostam, né? Quando eles entendem, entende mesmo. Não tem vergonha, não tem vergonha de expressar o amor de Deus. E eles entendem, né? Isso fique bem claro, eles entendem, porque as pessoas têm uma visão de achar, Esther, que só porque é deficiente, tem alguma deficiência, não entende, né? É como se não fosse capaz de compreender, de entender, sabe? Subestima e deixa para lá, né? Não ignora. Até o adolescente, a criança, né, até está ali participando, mas não tem ali nenhum mediador, não tem nenhum profissional, não tem nem conhecimento, e vai ficando por isso mesmo. E uma das coisas que eu vejo na inclusão é que a gente não tem que esperar ter, né? Chegar para a gente aprender. Eu entendi isso, sabe? A minha igreja, a gente não tem muitos deficientes, né? A gente tem uma pessoa só. Então, eu aprendi o seguinte, eu não tenho que esperar chegar para aprender. Eu tenho que aprender, conhecer, para quando chegar eu saber fazer a inclusão.
Eu tenho até um exemplo, Monique, de uma igreja aqui que não tinha nenhum surdo na igreja dela. É até uma amiga minha, Andressa, né, que ela é professora de Libras, e ela é dessa igreja. Aí ela falou assim, eu vou ensinar Libras para um grupo de adolescentes. Vocês querem aprender? Aí ela ensinou a Libras para aqueles adolescentes. E aqueles adolescentes fizeram lá o grupo Mãos que Exaltam. E cantavam na igreja em Libras. Só que não tinha nenhum surdo dentro da igreja. Olha, gente, mas alguém soube e falou para um surdo. Aí o surdo foi na igreja. E aí, como ela sabia que ele estava lá na igreja, aí ela fez a interpretação do culto todinho para ele. Ele foi e falou para outros, porque são em comunidades. Sim. Agora eles têm o grupo Mãos que Exaltam, é o grupo de surdos. Não é mais de pessoas ouvintes, já são de surdos. Aí foi o pai, foi a mãe, foi o filho, foi o colega do filho, e já estão lá em um grupo de acho que umas 8 pessoas, 8 surdos já frequentando a igreja. Quanto? Mas se ela tivesse esperado entrar um surdo, nunca um surdo entraria numa igreja, a não ser se alguém insistisse muito para assistir. Sim, verdade. Né? Da mesma forma, é um cadeirante. Se a igreja tem escadas, como que o cadeirante vai? Ele vai ter que depender do outro. E o cadeirante, eles têm a sua autoestima. Ele tem o seu orgulho. Eles não querem depender de outros. Então, nunca eles vão numa igreja que não tem rampa, que não tenha corrimão. Uma igreja que tem escada, nunca vai ter um cadeirante dentro da igreja. Né? E ele não está errado, né? Não está errado. Não está errado. Nós que estamos errados de não estarmos preparados para recebê-los, ou até para convidá-los, porque a nossa igreja está preparada para recebê-los, né? Amém. Essa é a visão que nós temos que mudar. Quando eu falo lá que muitas atitudes elas precisam mudar, principalmente nas nossas mentes, é essa aí. Essa atitude de achar que tem, se aparecer um surdo, nós vamos arranjar um professor de Libras. Nunca vai ter um surdo dentro da sua igreja. E se tiver um trabalho, como você falou, chega até eles, né? E um vai chamando o outro mesmo. Um vai chamando o outro. As igrejas não têm surdo, as igrejas não têm os cegos, porque não tem. Né? Você não vê atrativo nenhum para eles lá. Não tem, onde é que eles vão? Né? Não faz sentido nenhum. Para ficar sentado e sendo coitadinho, para todo mundo ainda ficar olhando diferente para ele, né? Porque acontece. Achando ele um estranho, o ET dentro da igreja. Né? Porque muitas das vezes eles acham assim. Principalmente se ele for deficiente intelectual. Todo mundo vai olhar para ele estranho. Se essa igreja não tiver um olhar diferenciado para a inclusão. E é preciso começar, né? É preciso começar. Começando tem que começar, é capaz de conseguir mudar a visão de toda a igreja, né? Basta começar. Precisa começar, alguém precisa começar. Alguém precisa e essa pessoa ela tem que ser persistente, consistente nas suas ações, porque ela vai ter muitas barreiras. Igual eu estou falando com vocês, eu tenho 20 anos que levanto essa bandeira, que grito isso. E até dentro da minha própria igreja, a gente não tem assim, tanta... Eu falo de inclusão, nós temos algumas questões inclusivas, mas não é aquela coisa extraordinária, como deveria ser, entendeu? Porque é uma coisa que você tem que falar paulatinamente, sempre. E precisa que todos entendam isso aí. E eu fico feliz quando eu vejo exemplos de igreja que tem. Aí que está o problema, nem todos entendem, né? Você fala, desenha, né? Faz até quadro. Desenha. Mas nós não vamos desistir. Mas eu acho nós não vamos desistir, nós vamos continuar até Jesus voltar. A questão até que eu vejo também não é nem porque não entende, às vezes entende, mas não quer sair da zona de conforto para aprender. Dá trabalho, né? Você tem que aprender Libras, você tem que aprender Braille, você tem que aprender sobre o autismo, sobre o TOD, sobre o Down, e por aí vai. Aí você tem que tirar um tempo, né, da sua vida ali, da sua rotina para estudar.
Gente, é muita coisa que a gente tem que aprender, né? Eu vejo que assim, eu leio, né, os materiais, eu vou buscando, vou estudando, eu falo, nossa, quanto mais eu leio, eu percebo que eu não sei nada. Eu falei, meu Deus, e detalhe, é na prática também, né, Esther? A gente Não aprende adianta eu só ler, fazer curso, estudar, é a prática. Até porque, exemplo, autismo. Não tem um igual ao outro. Cada um é diferente. Você tem que estudar aquele tipo específico. Se você tiver 10, é 10 planos de aula, é 10 jeitos de trabalhar diferente, né? Então, temos que estar sempre estudando. E, hein, Monique, eu fico feliz de anunciar, né, que em breve, na Junta Mundial de Missões Infantis, nós vamos estrear o curso Inclui-me, onde nós já estamos dentro desse aí. Nós já estamos terminando de fazer, né, a grade de curso. Eu até gostaria assim, de dar um spoilerzinho para vocês do que vem por aí, para vocês estarem vendo, né? A metodologia, nós já temos a metodologia e o conteúdo programático do curso. Então, nós vamos falar sobre a inclusão social, educacional da pessoa com deficiência na igreja. Nós vamos falar sobre educação especial inclusiva eclesiástica. Nós vamos falar sobre a deficiência auditiva, inclusão na igreja, deficiência visual, dificuldade de aprendizagem, transtorno do espectro autistas, as diversas síndromes existentes dentro das igrejas, orientação à mobilidade. Então, esses são alguns dos conteúdos que vão ter professores específicos trabalhando, falando, né? Vai ser um curso assim, bem legal, bem rico, com professores na área, específico, falando daquilo que entende. Não é colocando uma pessoa que leu em algum lugar sobre deficiência auditiva. Não, é um professor de deficiência auditiva, é um professor de Libras trabalhando isso, é um professor de autismo falando sobre autismo, é um professor de deficiência visual, né, que sabe Braille, que interpreta Braille, falando sobre o assunto, dentro da visão eclesiástica. Então, vai ser uma coisa muito maravilhosa, em breve. Que Deus abençoe. Né, vocês já vão terem aí, né, as chamadinhas, né, e fazerem... Você sabe se vai ser gratuito ou pago? Esse vai ser um curso pago. Ai, que bem. Mas bem acessível. Não, eu estou perguntando, tá por quê? Porque quando é gratuito, as vagas esgotam assim, às vezes não dá nem tempo nem de eu ver. Quando eu vejo, eu falo assim, meu Deus, esgotou, como assim? Fiquei de fora. Por isso que eu estou perguntando, entendeu? Isso. Mas aí. Eu fico mais calma. Vai ser uma coisa muito boa. Vai ser na plataforma lá nova, né? Da Junta Mundial. Isso. Nós já está tendo 2 cursos lá, né? Assim que terminar aqueles cursos, a gente já está trabalhando o do Inclui-me e ele será lançado. Nem pedi autorização para as fundadoras falar, mas... Não, muito bom você falar, bem propício aqui para o momento, porque a gente precisa realmente se fazer. Eu vou ser aluna, em nome de Jesus, que o Senhor me dê condições de fazer, né? Porque eu quero muito aprender. Que para quem não sabe, eu tenho deficiência auditiva, nem gosto de ficar falando muito disso, mas eu sou deficiência auditiva, então isso me toca muito, né? E eu já pensei assim, gente, se eu fosse surda, né? Qual igreja aqui na região que eu moro que eu poderia fazer parte? Eu te respondo nenhuma, entendeu? Porque não tem, pois sabe? Então. Se tem, eu nunca ouvi falar. Mas, assim, não tem, você não vê esse trabalho. Então, realmente, a gente precisa, sabe? Se chegar, eu já tive experiência com autismo na minha igreja que não foram legais, eu não sabia nada. Então, você imagina, né, o caos que foi, porque a gente acaba tendo atitudes, né? Não por mal, mas a criança, ela tem, né, o seu espaço, né? Ela tem as suas... rejeita mesmo e tal, tem toda atitude, então não precisa saber. Antes de chegar na igreja, precisamos conhecer, pelo menos, gente, ter uma noção, né? Ter uma noção do que é, como que faz, como que procede, né, Esther? Isso aí. E eu fiz questão de trazer essa questão para adolescentes também, porque também precisa haver inclusão com eles. Muito. Né? E 12 anos, 13 anos, 14, 15, 16, não interessa. É adolescente, tem que ter inclusão com eles também, não é só o Ministério Infantil, não, porque hoje o boom é tudo fala do Ministério Infantil. Mas eles também precisam ser vistos, né, como você falou aqui, acolhidos, né, precisam ter uma referência, né, uma pessoa que eles possam olhar, seguir, que eles possam saber que eu posso contar com a Esther,
né? Porque a Esther, ela olha para mim com amor, ela me acolhe, ela me ama, ela cuida de mim, ela me ajuda. Me entende? Exatamente, entende? Então, que muitos, né, que Deus levante muitos homens e mulheres que possam ser referências de inclusão na igreja, que possam persistir, né? Não porque vai vir um desânimo, o inimigo ele vai atacar, ele vai te fazer parar, porque ele não quer. Né? E eles também precisam de salvação, eles também precisam aprender sobre a palavra. Olha, a Esther trouxe testemunhos para a gente, né? Lindos. E eu creio sim que eles podem crer em Jesus, que eles podem sim aprender a palavra de Deus, que eles podem sim cantar 20 hinos da harpa de cor. Verdade, até mais. Aleluia! Coisa linda, gente. Eu fico muito feliz de ouvir isso. E ter a oportunidade, né, que vocês possam ouvir também. Eu amo ouvir a Esther. Esther, muito obrigada por você estar agradeço. Aqui, mais uma vez, né, nos ajudando, nos abençoando através da tua vida, do teu ministério. Que o Senhor continue abençoando muito você, que o Senhor continue abençoando tudo aquilo que você vir, né, colocar as mãos para fazer, as palestras que você for convidado a participar, esse curso maravilhoso aí da JMMI, que seja uma grande bênção. Estou muito feliz, demais por ter esse curso. Gente, é pago, mas invistam, porque eu não sei se existe um curso desse de modo eclesiástico, não sei se existe. É o primeiro que eu estou ouvindo, sabe? Assim, de modo assim, bem organizado, estruturado. Então, assim, é um investimento que nós precisamos fazer. Se tem deficiente ou não na igreja, passa, invista, pague o curso. A gente paga tantas coisas, né? A gente compra tantas coisas. Que tal a gente parar um pouquinho, né, nesse momento, já se preparando aí, não sabemos o valor ainda, mas vai se preparando. Eu não sei. Se você está assistindo essa palestra, porque você se interessa pelo assunto. E se você se interessa, né? Vamos então. Além de adquirir o conhecimento sobre inclusão, você ainda vai semear em missões, né? Porque toda a renda é revestida de missões, né? Amém. É aí que eu faço mesmo. Amo demais. Gente, é isso. Vamos encerrar aqui por hoje. Amanhã nós teremos palestra só à noite, às 7 horas, com o pastor Vanderlei. Lembrando que a Vanusa não vai poder estar com a gente. Mas estaremos aí firme e forte, né? Aprendendo mais, sendo abençoados pela vida desses palestrantes, né? Homens e mulheres de Deus, que o Senhor separou para estar aqui com a gente. Esther, muito obrigada, viu, mais uma vez. Gratidão pela tua vida. A gente, Esther, já merece um presente meu já, de tanto que eu convido ela para a live. Né? Acho que eu vou na tua casa, passar uma tarde com você, levar um presente para você. Está merecendo. Vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Amém, minha irmã. Aí você vem cá e arruma meu quartinho. Eu vou mesmo, adoro arrumar. Adoro arrumar. A gente vai conversando, vai arrumando. Amo, gente, organização comigo mesmo. Toma um café, vamos esperar passar essa pandemia aí, a gente se conhece, né? Finalmente, pessoalmente, Amém. Quem sabe. Amém? Amém. Deus abençoe a tua vida e a todos vocês que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Beijos, Esther. Até a próxima. Amém.